Até 2019, a rotina das pessoas funcionava assim. Acordava cedo, tomava o café, se arrumava, partia para o trabalho, permanecia lá das 8 da manhã às 6 da tarde. Até que chegou o ano de 2020 e veio o C19. Todo mundo em casa, tudo fechado, principalmente os escritórios. Foram meses assim, até que aos poucos as coisas foram melhorando e aí gradativamente foram retornando ao escritório, só que de maneira híbrida. Por exemplo, segunda você trabalha de casa, terça você vai no escritório. As empresas pensaram, bom, eu não preciso mais tanto espaço como eu tenho hoje, porque tem menos pessoas vindo aqui presencialmente trabalhar. Posso devolver alguns metros quadrados que eu tenho alugado aqui. Outras, inclusive, repensaram se alguns setores tinham mesmo a necessidade de estar presente lá e falaram, olha, você nem precisa vir, você fica trabalhando de casa. Ou seja, menos necessidade de espaço de escritórios também. Sem contar, várias e várias empresas fizeram demissões. Quando você faz demissões, obviamente que você vai ter menos funcionários e menos necessidade daquele espaço que você está alugando. E é esse o cenário dos escritórios, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eles ainda não conseguiram se recuperar. E será que vai voltar a acontecer algum dia? Eu vou começar o nosso bate-papo mostrando o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque tem total relação com o que pode acontecer no Brasil num futuro próximo. Como, por exemplo, transformar escritórios vazios em apartamentos residenciais. Vou mostrar aqui o cenário do Tio Sam, depois vou mostrar São Paulo, Rio de Janeiro, o cenário brasileiro. Trabalho remoto e as decisões das empresas de reduzir a presença física em escritórios em antecipação a um crescimento econômico mais lento, levaram a mais espaços vagos em escritórios nos Estados Unidos do que nunca. Dá uma olhada no gráfico que ilustra muito bem essa situação. Olha o percentual de escritórios vagos que você tinha nos Estados Unidos lá em 2019, depois veio a crise, veio subindo e não parou de subir. E segundo os especialistas da Cushman & Wakefield, as taxas de vacância vão continuar subindo, sim, até o finalzinho aí de 2023, no mínimo. E se a gente for destacar aqui grandes mercados de escritórios que tem na terra do Tio Sam, Nova York e o Vale do Silício, esses dois são aqueles que lideram em queda de preços dos escritórios. Cenário nada bom, né? Alta vacância e preços caindo. E quando a gente fala de Nova York, não tem como a gente deixar de mencionar Manhattan, que é conhecida no mundo inteiro como o mercado imobiliário mais quente do mundo quando o assunto são escritórios. E Manhattan tem recorde de vacância, tem 44 milhões de metros quadrados de escritórios em Nova York, 16% está vazio. Só para você ter uma ideia da dimensão desses números, 44 milhões de metros quadrados só na ilha de Manhattan. São Paulo, você tem hoje 16,9 milhões. E aqui ao lado você vê como são divididos os escritórios de São Paulo. AAA, AA, A, BB e B. O que significa isso daqui? É a qualidade do imóvel. Então, AAA é aquele super top, sensacional. O AA não é que ele é ruim, mas ele está um degrauzinho para baixo. O A é muito bom, só que ele não está entre aqueles super mais desejados. Aí, a partir do BB e B, já começa a cair a qualidade. A gente já vai ver mais sobre a questão da vacância nos escritórios do Brasil, que está muito ligado, inclusive, com a qualidade do imóvel e a localização deles. Mas antes, só deixa eu prosseguir aqui na questão dos Estados Unidos. O prefeito de Nova York, vendo tudo que está acontecendo na cidade, em Manhattan, falou, olha, temos que reinventar os escritórios. Os espaços de escritórios devem ser convertidos em apartamentos residenciais. E essa ideia, ela ainda está no forno em Nova York, mas ela já saiu do forno em outras cidades americanas, como por exemplo Portland. Uma das leis aprovadas isenta as taxas que a cidade cobra das construtoras para fazer essa conversão. Por que eles cobram essas taxas? Porque quando você faz essa conversão, você tem mudanças na infraestrutura derivadas da reformulação do edifício. Porque antes você tinha planejado para ser um escritório, algo comercial. E quando você passa a ser um imóvel residencial, tem uma série de mudanças. O número de pessoas que vai utilizar o esgoto, quantas que vão depender do transporte público nas proximidades, além do próprio custo do imóvel, que você vai ter que fazer grandes obras ali para transformar um espaço que era corporativo em um espaço residencial. Como muitas ideias dos políticos parecem ser muito tentadoras à primeira vista, a gente tem que sempre ouvir o lado de quem conhece. Então, quando a gente escuta aqui, por exemplo, um construtor falando que em 2015 ele estava pensando em reformar um prédio de escritórios, que é de propriedade dele, para transformar em imóvel residencial. Naquela época, o custo, taxas, enfim, todas as despesas para realizar seria de R$ 1 milhão
e 700 mil dólares. Só que o custo para você demolir o prédio e substituir por um novo seria metade. Por isso que estão aprovando aquelas leis ali. Não, a gente te isenta dessa taxa, a gente te isenta daquilo. Mas aí vai depender de cada construtor. Botar numa planilha, fazer as contas e ver. Porque não é só as taxas. Agora eu faço uma pergunta para você. Você acha que esse será o caminho que vamos seguir também no Brasil? Você acredita que os escritórios que nós temos hoje nas grandes cidades e que estão vagos, igual eu vou mostrar para você agora aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, eles podem se transformar em apartamentos residenciais? Quando a gente fala de mercado imobiliário corporativo, a cidade mais importante é São Paulo. Para os próximos trimestres, a expectativa é que aumente a vacância por conta do novo estoque previsto que vai ser entregue. Ao longo de 2023, eles estão esperando mais 205 mil metros quadrados para serem entregues até o final do ano. São Paulo é o típico exemplo do problema que a gente enfrentou na crise e o cenário posterior. Então, durante o C19, a vacância lá em São Paulo, que estava em 15%, passou para 25%. E agora ela reduziu, mas você veja que ela está longe daquele patamar lá atrás, ela está em 21%. E nós estamos falando aqui de escritórios de alto padrão, igual eu deixei destacado. Lembrando que esses são os melhores, os mais desejados e geralmente super bem localizados. A região de escritórios de alto padrão com menor taxa de vacância em São Paulo é a Faria Lima, apenas 6%. E deve se manter em patamares super baixos porque tem poucos lançamentos programados para acontecer até 2026. Essa disparidade de escritórios vagos por região é muito visível quando a gente vê os fundos imobiliários. Pegar, por exemplo, um que a gente tem na nossa carteira aqui, que é o HGRE11. Se você olhar os escritórios, grande maioria deles localizados em São Paulo, mas em regiões distintas. A gente tem na Faria Lima, mas também temos na Berrini, na Paulista. Quando você olha a vacância deste fundo imobiliário, você percebe que ele tem uma taxa superior do que a gente viu ali, por exemplo, na Faria Lima, que está em 6%. Ele está com 17%, ou seja, tem outras regiões que acaba puxando a vacância para cima, entende? E não apenas as regiões, como a qualidade dos imóveis. Aqui eles colocam da onde que está saindo a vacância, ou seja, os imóveis vagos que eles têm dentro do fundo. Você percebe que boa parte da vacância são imóveis que não são alto padrão, é B, é BB, e é ali que está concentrado boa parte da vacância, mais que a metade. E outro mercado que a gente sempre tem que dar uma olhada é o do Rio de Janeiro, o segundo mais importante de escritórios do Brasil. A vacância no Rio realmente está bem complicada e já faz um bom tempo. Chegou a bater lá quase 40%, agora está na casa dos 35%. É um número bastante alto. A gente pegando as informações direto da fonte de outro fundo imobiliário, que esse fundo aqui, ele tem metade galpões logísticos e metade escritórios. E ele fala que a vacância que eles têm, maior parte, 65%, está vindo do Rio de Janeiro. E o mais curioso de tudo é que, como eu mencionei para você, é dividido em escritório logístico. Toda a vacância que eles têm é só nos escritórios. Os galpões logísticos não tem nada de vacância. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, as empresas ainda não retomaram naquela pegada que a gente via acontecer em 2017, 2018, 2019. Todo mundo trabalhando no escritório, todo mundo ali presencial. A grande dúvida que fica é, será que um dia vamos retornar? Ou será que a partir de agora o jogo é outro? Mas será que a saída é transformar esses escritórios vazios em apartamentos residenciais? É claro que eu vou querer trocar uma ideia com você sobre tudo que a gente conversou aqui embaixo nos comentários. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.